Bom dia a todos. Continuando a contar a história de Aparecida a partir das primeiras internações em hospitais psiquiátricos. Me voltam à memória todos os sofrimentos pelos quais passamos naquele tempo. E me pergunto, como suportamos tanto, praticamente sem a ajuda de ninguém? O que ouvíamos na época era que ela não tinha nada, que era invenção de minha cabeça, que era eu quem estava deixando ela louca e assim por diante. Quando ela estava com uns 19, 20 anos, as coisas ficaram feias. Outra vez, quando achei que a vida estava melhorando, que eu tinha aprendido um caminho para que ela não tivesse crises. Ela parou outra vez de comer. Não queria mais sair do quarto, ficando ali dentro, por dias seguidos. Só podia imaginar que estava vomitando os remédios, mais uma vez. Quando ia dar, ficava olhando para ver se ela estava engolindo mesmo. Pedia que abrisse a boca ou dava alguma coisa que ela gostasse, como refrigerante, para tomar e engolir os medicamentos. Mais uma vez eu não estava conseguindo cuidar de Aparecida. Um dia, depois de ficar mais de 3 dias sem se levantar, sem comer e sem tomar qualquer líquido, a gente ficou com medo que morresse fechada naquele quarto e levou ela de volta no médico. O psiquiatra disse que seria melhor internar ela para que eles pudessem analisar, sem interferências externas, o que estava realmente acontecendo. Ou seja, sem a mãe por perto, eles iam poder ver o que era e o que não era verdade daquilo que eu contava. Depois que a gente ficou ali esperando por mais de 2 horas para ela ser atendida. Com ela agitada e falando sem parar, um médico concordou que ela não estava bem e que ia precisar ser alimentada, mesmo que não quisesse. Ela não queria ficar, mas estava tão fraca que não conseguiu fazer mais nada senão aceitar o que ele mandava. Depois de uns dias, eles chamaram a gente dizendo que ela estava de alta. Nenhum médico falou comigo, só um enfermeiro que me disse que ela não estava boa ainda, mas tinha casos piores do que o dela e que eles precisavam da vaga. Entregou algumas caixas de medicamentos. Eram outros diferentes do que ela tomava antes. Explicou como eu devia dar a ela e marcou a data para a próxima consulta no ambulatório de saúde mental do hospital. Apesar de tudo, quando voltou para casa, parecia feliz. E nós também. Feliz por ela estar de volta e ainda mais por ver que ela parecia estar bem melhor. Estava se alimentando novamente e cuidando de sua higiene. Ficava na nossa companhia, conversava, tive que me render, porque a internação tinha valido a pena. Só que, depois que ela veio do hospital, a sua menstruação estava vindo muito. Levei ela no posto e o médico que atendeu disse que era efeito colateral do medicamento novo que ela estava tomando. Ela reclamava muito de outras coisas também, da boca que vivia seca, do sono forçado que sentia, da indisposição para fazer qualquer coisa. Achava que se parasse com o medicamento, sua vida ia voltar ao normal. Não tinha passado nem uma semana que ela tinha tido alta. A gente já viu que o comportamento ruim estava voltando. Repetia o tempo todo que ia embora. Sua aparência voltou a ficar desleixada, sem tomar banho e já não queria comer. Mais uma vez voltamos com ela para o hospital. Estava com muito medo de ser internada mais uma vez, mas não foi. Apenas a dose do medicamento que estava tomando desde a internação foi aumentada. De acordo com o médico, a dose estava fraca para quem estava em crise como ela. Não adiantou muita coisa, já que ela continuou com os mesmos pensamentos, ameaçando ir embora e fugir de casa. Queria vir atrás da mãe biológica e não entrava na cabeça dela que a gente estava a mais de 2.000 quilômetros de Belém, que levava umas 40 horas de ônibus e que ainda precisava pegar um barco para chegar até Bico do Boto. Mais umas 30 horas. Queria vir de avião, como se fosse uma coisa que a gente pudesse pagar. Depois de alguns dias, mais uma internação,
agora em um hospital espírita, que ficava em uma cidade próxima e tinha sido indicado por uma mulher. Num dia em que fui pedir para internarem ela, no hospital em que ela já tinha sido internada, mas não teve como, pois não tinha vaga. Quando chegamos lá, na frente da casa, era tudo muito simples, pobre. Aparecida já não gostou e fez cara feia. Não queria nem descer do carro do homem que nos levou até lá. Quando entramos, ao ver que a sala de espera era linda, muito limpa e com móveis chiques, as paredes novas e bonitas, cheia de plantas e até um jardim lá dentro. Tudo muito diferente do que a gente já tinha visto. Ela se animou e até me disse que parecia estar em um lugar do primeiro mundo. Esses comentários que ela fazia, de vez em quando, falando sem nenhuma dificuldade, sempre me deixavam com a pulga atrás da orelha, já que mesmo falando muito pouco, nessas horas ela dizia coisas que não pareciam sair da boca de alguém que tinha dificuldade para pedir uma água. Quando eu contava essas coisas que ela falava para as pessoas, elas diziam que eu estava inventando, que era impossível ela ter dito aquilo. Eu também custava acreditar. Em geral, quando ela tentava puxar algum assunto com a gente, começava a falar e desistia. Ou então, falava tão rápido que a gente conseguia ouvir só a última palavra. Aí perguntava o que ela tinha falado. Dizia que não era nada e não abria mais a boca, sem dar nenhum problema, como se tivesse recebido uma dose de calmante naquela água que o enfermeiro insistiu para que tomasse quando ela chegou. Ela passou pela assistente social, que disse quais eram as condições do hospital. Depois, pelo psiquiatra, que confirmou a necessidade de internação. Quando ele falou isso, e a Aparecida descobriu que ia ficar internada de novo. A tranquilidade foi embora e ela começou a fazer o maior escândalo. Começou a gritar que me odiava e que eu ia pagar por tudo que havia feito para ela. Dizia que ia me denunciar para a polícia, que eu tinha roubado ela da mãe dela e que eu ia apodrecer na cadeia. Gritava para todo mundo ouvir. Eu não sabia o que fazer. Vendo aquilo, outro médico me perguntou se eu não tinha preparado ela para a internação e, quando falei que não, disse que eu havia feito errado. Saiu dali me dizendo que era eu quem teria que fazer ela se acalmar e entender a necessidade de internação. Consegui, chorando, fazer que ela se acalmasse e entendesse a necessidade de ficar internada naquele hospital de primeiro mundo. Como ela mesma tinha dito, ali eles tinham condições de ajudar ela a ficar boa de vez. Pedi que ela lembrasse o que o homem tinha dito, que até uma médica fazia o tratamento ali. Repeti isso muitas vezes, até que, depois de um tempo, ela foi se acalmando e aceitou a internação. Na entrada para outro pavilhão, se despediu de mim e, pode acreditar, até me abraçou, coisa que raramente ela fazia com qualquer pessoa. 15 dias depois, voltamos lá para visitar ela, eu e o pai. Eu tinha tantas esperanças, queria ver a minha filha de volta, acho que eu queria encontrar uma filha que ela nunca tinha sido. Só que depois de alguns minutos de conversa, vi que ela estava muito mais esquisita do que aquela Aparecida que eu tinha deixado lá. Não era a que eu queria encontrar. Não tratou a gente mal. Não, muito pelo contrário. Ela estava muito educada, conversou, contou como era o hospital, falou sobre algumas pessoas que havia conhecido ali. Ainda me disse que provavelmente sairia antes do Natal. Saí de lá me perguntando quem era aquela pessoa. Só dava para dizer que era mesmo a minha filha pelo olhar, que por mais estranho que estivesse, em alguns relances, mostrava que tinha ódio dentro dela. 15 dias depois, na outra visita, ela estava de alta, estava esquisita, igualzinha quando a gente tinha visto naquele dia. Mais uma vez, ouvi da pessoa que despachou ela, que ela ainda não estava boa, mas que tinha outras pessoas em pior situação precisando da vaga. Só que, mesmo esquisita, dessa vez ela veio diferente, muito diferente.
Não reclamava e não xingava ninguém. Ficava deitada em sua cama ou na rede a maior parte do tempo e só falava com a gente quando queria alguma coisa. No resto do tempo, dia e noite, ficava conversando com alguém que só ela enxergava. Conversava animada, dava risada. Para nós, era como se ela estivesse falando com outra pessoa pelo telefone. Não tem gente que no telefone mexe os braços, anda de um lado para o outro? Ela fazia igualzinho, falava, ficava ouvindo enquanto a pessoa do outro lado respondia. Pensei que ali só tinha o corpo de Aparecida. Ela, a pessoa Aparecida, tinha ido embora ou tinha ficado no hospital e eles tinham devolvido apenas uma casca ocupada por outra pessoa qualquer que tivesse por lá. Tinha vez que ela olhava para nós como se a gente fosse um estranho, que ela nunca tivesse visto. Ela tinha colocado a gente de vez para fora do mundo dela, ou criado outro mundo dentro da cabeça dela. Só que nesse mundo, ela parecia feliz, vivia sorrindo, gargalhando. Se a gente perguntava com quem estava conversando, pedindo que contasse o que eles estavam falando, só olhava para a gente de rabo de olho e continuava dando atenção para eles, deixando claro que não ia deixar a gente entrar naquele mundo. Chegou o Natal e depois o Ano Novo. Fui desistindo de tentar trazê-la de volta. Para falar a verdade, dava graças a Deus quando ela não saía de seu quarto e a gente não via o tanto que ela estava louca, o tanto que, na verdade, tinha piorado. Na nossa verdade, como ficava trancada em seu quarto o dia inteiro, com a janela e porta fechadas e no escuro, fedia tanto, mais tanto, que a gente precisava parar de respirar para poder chegar perto. Vestia as mesmas roupas velhas. Se ganhasse alguma coisa nova, colocava num saco, dizendo que era para dar ou queimar. Só deixava lavar as roupas que usava se ameaçasse enfiar ela embaixo do chuveiro de roupa e tudo, ou de internar. Até que um dia eu estava fazendo crochê, sentada no sofá da sala, a única coisa que eu podia fazer enquanto cuidava dela. Já tinha parado de sair para trabalhar há muito tempo. Ela estava comendo ou fingindo que comia, sentada em uma mesa a uns 3, 4 metros, longe de mim. De repente, ela olhou para mim e disse que ia me matar. Continuei fazendo o meu crochê, sem dar muita importância à ameaça, que não achei que era ameaça. E falei só que se ela me matasse, ia passar o resto de sua vida numa cadeia de gente louca. Resmungou mais alguma coisa que não entendi e disse em voz mais alta: "Vou te matar, quer ver?" Levantou e veio para cima de mim. Se ia me matar ou não, não sei. Só que antes que eu fizesse qualquer movimento, o nosso cachorro, um pastor alemão que nunca entrava na casa, apareceu do meu lado, rosnou. Acredito que pronto para me defender. Quando ela viu o cachorro, parou assustada no meio do caminho. Eu também fiquei sem me mexer. Depois que ela voltou para o lugar dela, eu fingi uma calma que nunca tive e disse para ela terminar de comer. Depois fui para o quarto dela e não saiu mais de lá. No outro dia e no outro, não deixava ela entrar na parte onde eu estava. Limpava tudo, fazia comida e arrumava o seu prato, o copo de suco ou refrigerante, e levava para a mesa da cozinha do lado, em que ela ficava, e voltava para o meu. Só depois que me sentia em segurança, eu chamava ela para comer. Uns dias depois, ela já não queria mais sair do quarto. Coloquei uma mesa dentro do quarto dela, entrando até lá para colocar a comida e saindo correndo, sem ficar de costas para ela. Depois de uns 3 dias, ela parou de comer, de beber água, de ir ao banheiro, de tudo. Parecia estar só esperando a morte chegar. No capítulo seguinte, continuarei a narrar as novas internações de Aparecida. Até lá!